Então, estou aqui com um romance hoje que eu terminei de ler. Traz a história de três irmãos, Nazaré, Florindo e Manuela, e traz histórias de famílias, né, no interior do país, sentimentos diferentes, disputas, ciúmes, inveja, morte, vida. E o tempo, né? Um tempo que vai engolindo as coisas, que vai passando. Não à toa esse título do livro de Denis Rafael Ramos, Para que se façam sempre os dias e as noites. Ou seja, para que sempre continue, né, o tempo das coisas. É da editora Reformatório e é um romance que está dividido em 10 capítulos. Eu gostei muito dos títulos, porque os títulos parecem anúncios e, ao mesmo tempo, eles são irônicos, eles são também poéticos, né? Vou apresentar alguns para vocês. Começa com o um, há sobre todas as coisas um ninho de ressentimentos. Perfeito, porque já fala, né? Já anuncia que veio, já vai falar das relações familiares, das relações amorosas, do amor e do ódio que atravessa as relações, né? Depois eu gosto muito desse aqui, Não chore, violado o tempo ser, que é o capítulo 6 e o capítulo 8. Depois de tudo a primavera, de aromas, cores, campos vastos. E o 9, em todo tempo, a indecisão precede o passo. Também esse parece um dito popular, né? E o último, que é o 10, o final é também princípio e a eternidade é recomeço. Então, assim, eu gostei muito da maneira como ele construiu esse romance, porque também é um romance que você pode ler e não é um tempo linear, porque aqui a memória é a memória que é o carro forte, né, dessa narrativa. E eu escolhi o capítulo 7, A Morte, Ilustre Sombra Fugitiva, espera em toda parte, que é justamente, digamos assim, o mais difícil esse enfrentamento com a morte, né? Tanto aqui nesse romance como na própria vida nossa, a morte é uma parte da vida, né? Uma ponta da vida, mas a gente sempre encara com muita dificuldade a morte, né? E aqui eu escolhi um trecho para ler para vocês. Alguns anos depois da morte da galinha, quando o Nazaré e o Florindo adivinharam as acerolas e os sobreiros que havia mais perto do horizonte, na outra margem das águas que corriam detrás do pomar, e desembaraçaram o atalho até lá, atalho que já perdeu toda utilidade e não mais existiria se não fosse irreversível, tal como as pirâmides. A morte passou a residir aí, fazendo dele o caminho pelo qual o pai, ao receber ordens para dar cabo de cadáveres de ladrões pegos nas madrugadas, entregava-os à sede daquelas águas. Ora, o que nos mantém distantes da morte é indiferença aos caprichos dela. E quando o pai se deu conta da brutalidade desse encargo assombroso, estava a morte no atalho a sorrir e acenar como uma amiga. E foi amiga dele durante alguns anos, fazendo-lhe companhia todos os dias, bebendo com ele, entristecendo seu rosto de tal modo que em pouquíssimo tempo tornou-se ele um rosto duro e seco com o resto do corpo. Do mesmo modo, o desejo sobre a tua mesa e a tua cama, a solidão do chão sob os teus pés, o brilho e as fendas nas cerâmicas que revestem a tua casa, os degraus da escada, as lombadas, as páginas e tintas dos livros, a espiral dos cadernos, a geometria das estantes, das portas e janelas, o silêncio das toalhas dependuradas, a hostilidade e a alegria dos encontros fortuitos, a violência e a mansidão impensadas dos animais, o sono alongado das crianças, dos velhos, dos túmulos e dos cofres,
o fresco suor das camisas, a paralisia das celas e das jaulas, o metal dos títulos e das patentes, a autoridade das bandeiras, a circunferência das hélices, das lentes e dos astros. E vai assim essa narrativa, que essa parte é muito poética, porque ele faz escolha dessas palavras com uma potencialidade assim magética, né? Substantivos, verbos, né? E tudo curtinho assim nessa narrativa, e ao mesmo tempo você vendo passar esses dias e essas noites de uma vida diante da morte, que está ali se distanciando, mas ao mesmo tempo está muito mais próxima do que se pode pensar, né? E esse é o capítulo 7 que eu escolhi para apresentar uma parte, comentar com vocês e sugerir a leitura desse romance que lida principalmente com o tempo, com a memória e com os afetos, né, que fazem parte das nossas vidas, das nossas famílias, das infelicidades, das frustrações, das invejas, das cobiças e também dos amores, das paixões, dos perdões, desses sentimentos que são parte da nossa vida todo dia, toda noite.